Joel, o Davidson utilizou um termo, né, técnico, que vocês estão muito acostumados, que é o tático, né? É justamente a equipe de apoio que vai lá dar o suporte. Como é que funciona essa logística? Desculpa. Como o assunto é muito grande, são muitas informações, geralmente quando eu vou apresentar uma assembleia, eu tenho um cronograma, né? Aqui como é um bate-papo, como que funciona Aqui é para tirar a dúvida mesmo. Isso, como funciona o sistema. A cerca elétrica, sensores de perímetro, as portas do condomínio, portão de veículo, as próprias câmeras com inteligência artificial, todas elas são componentes de um sistema de alarme integrado no sistema de portaria remota. Sempre que tem disparo de pânico do morador, biometria de pânico ou qualquer um desses eventos, automaticamente o nosso monitor da central de atendimento desloca o apoio tático, que é uma viatura que vai até o condomínio fazer o atendimento de pronta resposta, verificar o que está acontecendo, o que foi ocorrido. Tem situações, por exemplo, você já percebeu o portão de veículo como que funciona? Você mora em condomínio, né? Sim, moro. O portão de veículo, sexta-feira, feriado, tá chovendo, ele resolve estragar. Então, assim, portão de veículos, por exemplo, sempre que ele dá problemas, nós encaminhamos a viatura para dar o apoio. Se nós não conseguimos corrigir isso dentro do prazo hábil, normalmente é 24 horas, essa manutenção, nós implantamos um porteiro local para poder fazer esse controle de acesso. Então, assim, todo o sistema ele é ligado no nosso software de forma que ele nos avisa qualquer situação, diferente do porteiro presencial. O porteiro presencial, ele traz mais comodidade, sensação de comodidade do que segurança real. Porque assim, se tiver um roubo no condomínio, ele não pode abordar ninguém, nem se ele for herói, ele vai querer brigar com os assaltantes, não é função dele. A função do porteiro presencial é ser um controlador simples de acesso, fazer fofoca, conversar com o outro e tudo mais. Quando você fala desse monitoramento, você está acompanhado de uma quantidade gigantesca de equipamentos, sistemas e pessoas por trás disso. Então, a estrutura que o Davidson citou, a estrutura da portaria remota, a estrutura da empresa que está te fornecendo o serviço, vale mais do que o valor que você está pagando na taxa condominal. Mesmo a gente trazendo essa redução, né, drástica quando o condomínio já tem o porteiro presencial. Bom, aproveitando que a expertise, né, dos dois, do Joel e do Davidson, eu quereria saber de vocês o seguinte, né? Tecnicamente, você no relacionamento também, né, com seus condôminos, temos uma tecnologia pujante cada vez mais, a gente não sabe nem onde vai chegar. A gente dá uma respirada, a inteligência artificial, ela de fato, né, aumenta, né, traz recursos, né? É chat GPT de um lado, são tantas questões, inclusive nessa área de vídeo monitoramento, satélite, enfim. A gente percebe que há obviamente perfis, né, relacionados aí a perfil de moradores, perfis relacionados a condomínios. Temos os condomínios horizontais e verticais, temos um público, geralmente um público mais conservador, morando em determinados locais. Temos esses grandes condomínios, né, mais ditos como os de luxo, que tem aquele porteiro, e temos os menores também, que de repente já comportam, né, muitos de fato comportam esse tipo de sistema. Como é que é feita a verificação, né? Você tecnicamente, Joel, você ali na hora de avaliar, né, o condomínio que você gere, para decidir, né, bom, aqui eu tenho mais idosos, eles precisam de alguém presencialmente, aqui não, nesse caso já consegue comportar. Como é que é feita essa análise? Então, hoje eu consigo, quando falo assim, eu Tecnoseg, consigo atender qualquer porte de condomínio. Hoje eu consigo ter um produto para cada tipo de condomínio com o mesmo prontidão de atendimento, manutenção e tudo que a gente faz. Só que a gente personaliza esse produto. Então, como que funciona normalmente? O condomínio entrou em contato com a Tecnoseg ou diretamente comigo, através de indicação. Eu faço contato com o síndico, vou até o condomínio, faço uma vistoria de tudo que eu posso trazer de melhoria, segurança, tecnologia, tudo que eu posso trazer encorpado na portaria remota, ele tendo porteiro presencial ou não. Então, eu consigo customizar esse produto, certo? A partir disso, vai para a Assembleia. Hoje, qual que é a maior resistência que eu tenho na Assembleia? São os idosos. Tanto é que nós temos uma campanha especificamente focada neles. Nosso aplicativo, a própria aplicativo da Tecnoseg, ele mudou. Ele evoluiu bastante com foco no idoso. Por quê? Porque é o que vai utilizar o sistema da maneira mais correta. Geralmente o idoso ele é mais precavido, ele tem mais medo, ele precisa de mais segurança. Então hoje a gente consegue nas assembleias identificar geralmente quem são os contras e quem são os a favores.
Uma frase que eu escutei outro dia, que é emblemática, é inteligentíssima, quando se fala de condomínio, que é o seguinte: você está falando em viver em comunidade. E quando você fala em viver em comunidade, a pessoa comprou uma fatia da torta, mas ela age como se ela fosse dona da torta inteira. Então, aí essa parte vai pro Davidson, né? Aí é ele que faz o meio de campo lá, enquanto eu estou fazendo as propostas, fazendo as análises para isso. Justamente, pegando o gancho aqui que o Joel falou, o síndico em si, ele não manda, ele administra o bem, o patrimônio daquela coletividade e traz soluções que vão sendo criadas no dia a dia do condomínio. Então, hoje o principal foco é a redução de custo. A portaria, com certeza, isso já é 100% comprovado que ela sim reduz o custo. Então, você leva isso para a Assembleia. É uma Assembleia tranquila em termos de aprovação, porque é quórum de maioria simples, né? Não tem aquele quórum específico, como 2/3, a maioria absoluta. Então, uma maioria simples que aprovou aquele serviço, uma hora apresentado, e aí a empresa ela vai fazer a proposta de acordo com a necessidade do condomínio. Não, a gente não quer que tire o porteiro diurno, que fica durante o dia. Queremos a portaria remota só à noite. Tá, a portaria remota ela não vai ficar só à noite, ela vai ficar 24 horas. Mas você vai reduzir ali uma carga tributária de 2 porteiros noturnos, que aí já é uma grande valia, uma grande redução. Fora os benefícios que vai trazer aquele serviço de portaria remota, porque a intenção não é desempregar ninguém, né? E sim fazer a remoção, até mesmo porque existe fatos que os porteiros, aconteceu de um condomínio que eu sou síndico, que a gente fez essa migração de portaria presencial para portaria remota. Só que o que nós fizemos? Nós não deixamos ninguém desempregado. A empresa contratou aqueles porteiros daquele local da central para continuar trabalhando. Então a gente faz isso aí para não prejudicar ninguém, porque o objetivo não é prejudicar, o objetivo é trazer segurança para o condomínio, trazer valorização patrimonial para aqueles condôminos que nos confiaram a administração daquele condomínio. E automaticamente também a segurança. Geralmente, os 3 principais motivos que nos chamam: primeiro, disparado, redução de custos. O segundo é valorização do imóvel e o terceiro é a segurança que a gente traz agregado a esses outros 2. São os 2 principais. Eu falei sobre o aplicativo, não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, ó. Então, o aplicativo da Tecnoseg hoje, ele tem um foco no idoso. Ele não tem ícones ou imagens, ele tem apenas... Consegue focar aí? Sim, tá focado. Então, assim, ele tem apenas o nome da função. Então, é bem simples, por exemplo. Mensagens, né? A pessoa quer autorizar alguém para entrar no condomínio. Ele consegue fazer pelo aplicativo, mandando pelo WhatsApp de forma super simples. Ele escolhe o dia, a hora que a pessoa pode entrar no condomínio e manda pelo WhatsApp. Então, hoje em dia, quem não manda o WhatsApp? A dificuldade seria se a pessoa não soubesse ler. Desde que ela saiba ler, para qualquer momento ela consegue mandar um convite virtual e usar as outras funções do aplicativo, dentre abrir chamada para o seu próprio apartamento, porque assim, quando se fala de portaria remota, a gente tem tantas comodidades, além da própria função da portaria remota, que elas se estendem até os apartamentos dos clientes. Hoje nós evoluímos tanto que a gente quase não usa mais aquela interfonia analógica, a gente utiliza interfonia IP, em grandes partes dos condomínios sem fio, então a pessoa não tem mais um interfonezinho, ele tem um tablet na casa dele que é touchscreen, ele verifica as câmeras, ele libera as portas, ele faz uma videochamada com reconhecimento facial que está lá de fora, em caso receba um visitante ou um prestador de serviço, isso fora as funções do aplicativo. Então a gente consegue trazer essa comodidade, mesmo sendo assim, normalmente a comodidade é inversamente proporcional à segurança. Hoje a gente evoluiu tanto que consegue trazer os 2 assim, de forma equilibrada para os condomínios. E uma coisa também assim que a pandemia nos trouxe de bom, que querendo ou não, a pessoa, o ser humano, ele teve que se adaptar à tecnologia. Que surgiu ali as assembleias virtuais, que inclusive ela virou, foi legalizada por lei, que hoje pode ter assembleias virtuais em condomínios, né? Então tem a lei que aprova isso aí. E aquele idoso, aquele senhor, senhora, que por mais que ele não saiba, ele consegue mexer ali no aparelho, ele tem essa, então ele não vai ter mais aquela dificuldade. E outra, ele vai ter sempre alguém que possa ajudar, um neto, um filho, alguém que vai poder auxiliá-lo para fazer. Realmente, existem realmente aqueles que não, a tecnologia não é comigo, mas é a minoria.
Então, assim, hoje não é impeditivo para que você consiga levar isso para dentro do condomínio. O Davidson tá dando sorte, porque assim, nos condomínios que como ele tem muito conhecimento, então normalmente, em condomínio que ele já está, a gente tem parceria em alguns condomínios. Assim, voltando um pouco nessa parte do porteiro, porque eu, Tecnoseg, eu também forneço porteiro presencial, também forneço esse serviço. Como ele já tem conhecimento nessa área, então ele já deixa o terreno já irrigado para quando eu chego no condomínio. E quando ele me chama, ele já sabe a forma que a empresa trabalha, ele já passou por outras empresas, sabe que a Tecnoseg consegue dar a estrutura que ele precisa para os condomínios. Então, assim, quando a gente chega nessa fase, para ele é mais fácil nesse sentido, tá? Não que ele não tenha dificuldade, a gente já passou por alguns condomínios mais difíceis. Mas eu, pessoalmente, em todas as assembleias que eu vou, é 50-50. Tá? Tem assembleia que você vai, quando o condomínio é pequeno e o pessoal quer a portaria remota, condomínio de 60 apartamentos, geralmente sempre dá ali 70%, 80% dos votos. Eu tive um recente agora, deu quase 90%. Quando o condomínio é um pouco maior, e quanto maior a diversidade dos moradores, mais isso oscila. Então, porque tem um morador que ele é contra o serviço, independente... Aquela história do bolo, né? Ele é dono da fatia, mas o bolo dele ele não quer. Então, assim, ele dificulta tudo, ele dificulta cadastro. Tem situação que eu demoro 2 meses para cadastrar um cliente. Então, assim, e o cadastro é para benefício dele, para segurança dele. Porque o controle de acesso, ele registra quem entrou e quem saiu do condomínio em todas as situações, desde que não burle esse sistema. Porque assim, a portaria remota ela é colaborativa. Ela precisa que o morador, que o condômino, faça o uso correto do equipamento, do sistema, que respeite o protocolo de segurança que é feito com ele, para que o sistema seja realmente seguro. Dentre isso, se funcionar assim, no portal de Narnia, no mundo de Narnia, se funcionar como deve ocorrer, cara, o sistema ele é muito mais seguro do que o porteiro presencial em todas as espécies. Tá? Em todas as vertentes que você pensar. Se o morador realmente seguir aquilo, porque a gente consegue fornecer dessa forma. Muito bem. A gente percebe realmente que são